Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do texto A Change in Routine. Sem mais delongas, vamos para o nosso linha a linha desse texto, que é muito legal, vocês vão ver, o texto vai ficando mais legal conforme a gente vai avançando nele. E um texto, como eu disse na primeira aula, que tem muitas palavras, muito vocabulário do dia a dia, muita coisa extremamente útil. Então, vamos lá. Primeira linha, se você não se lembra, no texto passado, o texto estava descrevendo a rotina do Matthew, que é o personagem principal do texto. Estava falando, de manhã ele faz isso, de tarde, na realidade ele falou só de manhã, né? O que ele faz de manhã? Ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Agora o texto vai começar a falar o que ele faz de tarde. Por isso tem essa primeira linha aqui, Afternoon. Afternoon quer dizer de tarde, né? Afternoon. Por isso quando você fala bom dia, né? Morning é manhã. Então você fala good morning, bom dia, tipo, é literalmente boa manhã. Boa tarde é good afternoon, né? Good afternoon, good afternoon. Então só afternoon seria só tarde, período da tarde. E aí o que ele faz no período da tarde? Answer calls, atender ligações, a gente já viu isso aqui no texto passado. Order fast food delivery for lunch. Essa linha aqui é muito legal. Order fast food delivery. Né? Porque isso aqui a gente sabe do português mesmo, né? Delivery, o que é delivery? É entrega. Entrega, a gente tem serviço de delivery, a gente fala assim, né? Então, delivery é entrega. Deixa eu pegar meu whiteboard aqui, deixar ele no ponto. Fast food, é o fast food que a gente fala, né? Aquela comida porcaria, porcaria. É comida McDonald's, essas comidas que você pede ali e fica pronto rapidinho, né? Por isso chama fast food. E que não é a comida mais saudável do mundo. Então, fast food delivery é entrega de fast food, entrega de comida meio ruim, né? Assim, eu adoro McDonald's. Eu adoro fast food, mas não é bom pra saúde, né? Mas todo mundo come de vez em quando. E order, tá? Essa é a palavra legal. O que é order? Order pode ser tanto você ordenar, você dar instruções a alguém, quanto você pedir, né? Quando você faz um pedido, como é que fala? Pedir entrega de fast food. Você fala order fast food delivery. Essa palavra é muito útil, tá? Você vai ver muito com sentido de pedido também. A sua order, quando você faz um pedido você comprou alguma coisa em um site na internet, você fez um pedido, o seu pedido é a sua order, tá? Order. Então, order pode ser o pedido, pode ser, sei lá, um número do... order number, pode ser o número do pedido. Order pode ser o verbo pedir e order pode ser também você dar instruções a alguém, que é outro contexto. Depois você lê aqui a nota gramatical, tem os exemplos, mas o que importa agora é você ficar ligado no order fast food delivery. Pedir, entrega, mandar entregar, né? Fast food for lunch. For lunch é para o almoço. Lunch não é lanche, tá? Lunch é almoço. Almoçar em inglês é have. Ops, não é lá. Assim é lançamento, é outra coisa. Tá tipo foguete foi fazer o lançamento do, né? Lunch, assim, tá? Have lunch. Isso aqui é ter almoço, almoçar, tá? O verbo almoçar em inglês é have lunch. Até dá pra escrever eat lunch. Não tá errado não, tá? Seria comer almoço. Eat lunch também funciona, mas o mais comum é have lunch. Have lunch. Então ali é para o almoço, né? For lunch. Então, afternoon, período da tarde. Deixa eu mandar um pouquinho. Período da tarde. Answer calls, tá falando o que ele fazia. Então, atender ligação. Order fast food delivery for lunch. Pedir delivery de fast food pro almoço. Eat his oversized portions. Comer as suas porções gigantes, tá? Eat é comer. Portions, porção no sentido do tamanho, de quanto que você come, né? Oversized, eu traduzi como gigante. Mas assim, ao pé da letra, porque assim, o que você tem que entender aqui, size, a palavra size quer dizer tamanho. Size, tamanho, tá? Se a gente transformar size num verbo, fosse o verbo size, seria ter um determinado tamanho, né? Então, sei lá, e aí se a gente colocasse no passado, sized, a gente tá falando que algo tinha um determinado tamanho. E aí ele pegou esse sized, né, que seria uma derivação de size, e colocou um over, com o sentido de... Over, em muitos contextos, tem o sentido de acima de, mais do que. Então, quando você fala essa palavra, oversized, é algo que tem... É um adjetivo, e significa que tem um tamanho maior que o comum. Seria isso, é oversized. Size, tamanho, sized,
que tem um determinado tamanho, oversized, que tem um determinado tamanho maior do que o normal. Então, simplesmente significa algo gigante, algo muito grande, algo com tamanho acima do normal. Oversized portions são porções maiores do que o tamanho normal. Mas eu não quis. Eu poderia ter escrito porções maiores que o tamanho normal. Mas eu fiz uma tradução mais simples, digamos assim, gigantes, né? Porque uma porção gigante ela é maior que o normal. Então, oversized portions, porções gigantes. In the back corner of the break room. Lembra, break room, a gente aprendeu, é a copa. Inclusive, eu acho que no texto, no início, estava separado, né? Lembra que eu falei para vocês? Você pode escrever break room separado, dá para escrever junto também, ó. Break room, não tem problema nenhum. In the back corner of the break room. No canto de trás da copa, né? É literalmente isso, back corner. Corner é um canto. Então, lá no cantinho. Tipo, imagina assim, tem a copa e tem o cantinho ali, né? O cantinho ali, lá no fundo da copa. É isso que ele tá falando, no canto de trás. A gente poderia traduzir no canto, no fundo da copa. Também daria para traduzir assim, né? Mas eu quis deixar bem literal. In the back corner of the break room. Mas é isso. Imagina um quartinho e a pessoa tá lá no cantinho, lá no fundo, lá atrás, comendo, tá? A porção oversized gigante dele. Outra coisa que ele fazia de tarde: ignore all coworkers in favor of reading social media feeds. Ignorar todos os colegas de trabalho. Ignore all coworkers. Coworker é um colega de trabalho, tá? Coworker. Você fala coworker, colega de trabalho. In favor of, em favor de reading social media feeds. O que é reading social media feeds? Sabe quando você vai no Facebook ou no Instagram e você fica ali passando as coisas, né? Essa linha do tempo, onde que tem? Tem no Facebook, principalmente Facebook e Instagram, né? Você fica passando assim, você fica rolando. Essa linha do tempo que você fica rolando e vendo as fotos dos teus amigos, dos teus familiares, vendo postagem, isso é feed, chama feed. Eu nem tem tradução, eu teria tipo uma linha do tempo, mas não é mais linha do tempo, né? Porque as postagens hoje no Instagram, no Facebook, não são mais cronológicas, né? Ele vai te mostrando as coisas meio que no aleatório ali. Mas essa linha do tempo que você fica rodando no Facebook e no celular, chama feed. Feed. Não tem tradução, né? Social media é mídia social. Facebook, Instagram, Twitter, agora tem uma mídia nova que é o TikTok. É mídias sociais. Então, social media feeds são as linhas do tempo ali que você fica olhando das mídias sociais, Facebook, do Instagram. Então, ó, ele ignora, uma coisa que ele fazia: ignore all coworkers, ignorar os colegas de trabalho, todos os colegas de trabalho, in favor of, em favor de, reading, o ato de ler, né, em favor de ler os feeds das mídias sociais, in favor of reading social media feeds, né? Lembrando, feeds é a linha do tempo ali que você vai enrolando ali, da mídia social. Aí, answer more calls, atender mais ligações. Look over at Jolene at the... vamos lá, de novo. Look over at Jolene at the cubicle Deixa eu até conferir diagonally. Diagonally. Acho que essa é a pronúncia correta. Ó. Diagonally. Acho que vai sair pra vocês aí. Diagonally, né? Então é diagonally. Diagonalmente, tá? Só conferindo a pronúncia. At the cubicle diagonally in front of him. Então, primeiro, o que é look over? Look over é um phrasal verb, quer dizer dar uma olhada rápida, né? Quando você look over, tem alguns outros sentidos, mas assim, neste caso aqui, que a gente quer saber, entender o texto, look over, dá uma olhadinha. Você olha rápido, mas não olha, né? Dá uma olhadinha rápida. Look over. Tem os exemplos aqui depois, se você quiser dar uma olhada. O importante é look over at Jolene. Dá uma olhadinha na Jolene. Jolene, acredito que é assim que pronuncia o nome dela. Jolene. Dá uma olhadinha pra Jolene. Agora que eu percebi... Deixa eu tomar uma água aqui. Agora que eu percebi que esse Matthew é meio safadão, né? Porque, pensa bem, a esposa dele, a Debbie, faleceu, né? Quanto tempo faz que ela faleceu? Eu não lembro. Mas ele já tá de olho na Jolene, né? Então, não é Matthew... tá certo. Faleceu, tá... Matthew é meio safadão, né? Mas tudo bem. É uma história fictícia, então vamos focar no inglês. Look over at Jolene. Dá uma olhadinha na Jolene, né? Então, olha, tá ali, dá uma olhadinha na Jolene. Jolene deve ser gatinha, deve ser bonitinha. Dá uma olhada na Jolene at the cubicle, né? No cubículo. O que é cubicle? Cubículo. Sabe aquelas empresas onde cada um
Cada um trabalha na sua mesa, mas a mesa é tipo meio fechada, assim. Você é meio isolado, assim, das outras pessoas. Esse lugar isolado é o cubicle, é o cubículo ali onde você trabalha. Então, look over at Jolene at the cubicle. Né? Inclusive tem uma música que chama Jolene, que eu acho que é assim que escreve. Até conferir, vamos conferir agora. Essa é a música Jolene, song Jolene. Exatamente, tá? Tem uma música que chama Jolene, que é muito legal, música antiga. Você procurar no Google, no Facebook, song, você escrever isso aqui né? Escreve isso aqui no YouTube. Song Jolene. Você vai encontrar essa música que chama Jolene. Quem canta é original da Dolly Parton. É o nome da mulher que canta original. Mas tem uma versão, um cover da Miley Cyrus. E se você tem preconceito com a Miley Cyrus, assista esse cover porque você vai perder o preconceito, porque realmente é muito legal. Enfim, Jolene. Então ele dava uma olhadinha, né? Look over at Jolene at the cubicle. Dá uma olhada na Jolene ali no cubículo dela, né? No cubículo, diagonalmente in front of him. Então o cubículo que ficava na diagonal em frente dele. Tipo, em frente dele. Na frente, em front. Eu falei inglês com português, ainda em inglês que eu pronuncio errado, que eu falei front, não é front, né? É in front of him, front. In front of him ou na frente dele, né? Não dá pra misturar. Então era diagonalmente, assim, ele tava aqui na diagonal na frente dele, dava uma olhadinha lá, ele dava uma look over, né? Então, look over at Jolene at the cubicle diagonally in front of him, né? Think about, pensar em, né? Think about é pensar em. Tem duas maneiras de dizer pensar em, tá? Pensar é think. Você pode falar think about, significa pensar em alguma coisa ou sobre alguma coisa, e think of. Ambos querem dizer a mesma coisa, tá? Think about, think of. Ambos estão corretos, querem dizer pensar em alguma coisa. Think about, pensar em how Jolene would never look over at him. Como, né? Basicamente think about how. Pensar em como, né? Jolene would never look over at him. Would never look over. Lembra que look over é dar uma olhada rapidinha, né? Então, would never look over é jamais ou nunca olharia, né? Esse would aqui é aquele would de ia, né? I go, eu vou. I would go, eu iria, né? I look over, eu dou uma olhada rápida. I would look over, eu daria uma olhada rápida. Só que aqui é would never look over, nunca daria uma olhada. Eu traduzi como olharia, tá? Mas você entende, né? O look over é aquela olhadinha rapidinha. Então, pensar em como... Deixa eu até arrumar aqui a cor. Vou botar em azul isso aqui também. Pensar em como... Cadê as cores? Cores aqui. Pensar em como a Jolene would never look over at him. A Jolene nunca, né? Nunca olharia para ele, né? Ele dá aquela pensar, eu olho para ela, mas ela nunca vai olhar para mim. Answer more calls. Isso aqui é tudo que ele faz de tarde. Atender mais ligações, né? Fill out paperwork about the calls. Paperwork é papelada. Paperwork quer dizer papelada. É todo aquele monte de papel que você tá lidando com a papelada. É muita papelada, esse trabalho, muita burocracia, muita papelada. Muito o quê? Muito paperwork. Fill out é preencher, tá? É um phrasal verb que significa preencher. Dá uma lida na nota gramatical aqui, tá? Pessoal, não deixem, não pensem assim, não, eu já sei, já tô manjando, não vou ver as notas gramaticais. Depois dessa aula, como parte do seu estudo do texto, você tem que ver as notas gramaticais, tá? Porque aqui, ó, tem uns exemplos muito, tipo esse aqui, ó. Fill out the application form, que significa preencher o formulário de inscrição, ó. Application form. Isso aqui é uma estrutura extremamente útil no inglês. Fill out the application form, tá? Então, leia com atenção as notas gramaticais. Aqui, na aula, a gente vai focar só no texto. Fill out paperwork, preencher a papelada about the calls, sobre as chamadas, e aí, clock out. Né? O que é clock out? É você ir embora do trabalho, é outro phrasal verb, quer dizer, ir embora do trabalho, mas ele tem o sentido de você ir embora normalmente, tipo, batendo ponto, né? Clock out, né? Sabe que clock também pode ser tipo relógio, tá? Tipo relógio de parede. Mas clock out é o verbo, clock out, phrasal verb, é um verbo formado de duas palavras. Clock out é você ir embora do seu trabalho e registrar em algum lugar que você foi embora. É o nosso bater o ponto, tá? Então, ó. Answer more calls, atender mais ligações.
Fill out paperwork about the calls, preencher a papelada sobre as ligações. Clock out, ir embora, né? Bater o ponto e ir embora. Mas é ir embora, esse é o sentido, tá? Não é bater o ponto, é ir embora e registrar que você foi embora. Clock out. Aí, evening, de noite. Detalhe interessante aqui, tá? De noite, existem as palavras evening e existe a palavra night. Né? Qual que é a diferença? Tanto que existe o good evening e existe o good night. Qual que é a diferença de evening e night? Evening, tá? É o período que assim, tem amanhã, morning. Tem de tarde, afternoon. E aí, quando acabou de tarde e ficou escuro até você dormir, isso é evening. Aqui a gente fala noite, né? A gente fala de manhã, de tarde, de noite. Eles falam morning, afternoon, evening. Evening, o período entre o final da tarde, sei lá, aqui deve estar escurecendo umas 7 horas da noite, tá escuro. Aqui onde eu moro, 7 horas da noite já tá escuro. Então, entre as 7 horas da noite e até a hora de eu dormir, isso é o evening. É por isso que quando você chega num lugar, você vai jantar na casa do seu amigo. Você chegou lá de noite, você fala good evening, né? Boa noite, né? Porque a noite é o período ali da noite que as pessoas estão acordadas. Agora, night é o período do dia onde está escuro. E que normalmente se refere à parte do dia que a gente está dormindo, tá? Então, evening, a noite ali que você está acordado. Night é mais o período, é mais tipo a diferença entre day and night, né? Dia e noite. Dia quando tem sol, night quando não tem sol. E normalmente night se refere ao período que as pessoas estão dormindo. Por isso que quando você chega no lugar, você fala good evening. Você dá um boa noite, a noite ali que tá todo mundo acordado. E quando você vai embora, você fala good night, né? Você foi embora da casa do seu amigo, ó, ficou lá jantando, conversando, 10 horas da noite você foi embora. Good night. Você está desejando para ele que ele tenha uma boa noite, que a noite de sono dele seja boa. Não é que você está dizendo durma bem, mas é um good night, porque o evening está acabando, né? E vai entrar na noitona onde todo mundo dorme, que é a night, tá? Então, good night. Então aqui, por isso que tá, ó, evening, né? Porque é o período no final do dia, ele é antes de dormir, que é traduzido como noite. Né? E aí na night, ele dorme, né? Então o que ele fazia de noite? Heat up frozen foods, aquecer comida congelada. Frozen, congelado. Frozen foods, comida. Eu nem traduzi como comidas congeladas, né? Porque tá no plural, né? Frozen foods, comidas congeladas. Né? Esse caso aqui dá pra traduzir... porque a gente sabe que não é uma comida só, né? Comida congelada. Frozen foods. E aquecer é heat up. Phrasal verb, né? Heat up, aquecer. Heat up frozen foods. Eat dinner, jantar. Olha só. Dinner é jantar. Lembra que a gente aprendeu agora há pouco o almoço, né? Que era lunch, né? Jantar é dinner. E aí, almoçar pode ser have lunch. Jantar pode ser have dinner. Have lunch, almoçar, have dinner, jantar. Dá pra falar também eat lunch, eat dinner. Também quer dizer jantar e almoçar, tá? Só variações da coisa. Então aqui, eat dinner, né? Jantar, né? Desserts, sobremesas. Tem um detalhe interessante aqui do dessert, que eu vou mostrar pra vocês, que é o seguinte, tá? Então a gente tem a palavra sobremesa, dessert. Aqui, eu vou pegar a transcrição fonética pra mostrar pra vocês. Dessert. Você fala um dessert. Dessert. É um som de Z. E esse Z aqui do zert é o forte. Então é dessert. Dessert. Se você for escrever a palavra... Deixa eu ver se eu sei escrever certo. Sei escrever certo, tá? Desert. O deserto. Olha só a diferença. Você vai ver a diferença. Que é pequena, mas muita gente erra. Esse aqui com 2 S, né? Dessert. Dessert é sobremesa, né? Sobremesa. Comeu comida, depois come a sobremesa. Dessert. Dessert. Esse aqui com um S só é o desert. Desert. A transcrição fonética é levemente diferente. Esse é um dessert. Esse aqui é um desert. E o é que é forte. Então, ó, desert. 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 É o deserto. O deserto lá onde tem um monte de areia, mó calor. Desert. Desert. Esse aqui, dessert, né, é a sobremesa. Então, eat dinner, desserts, né, jantar, sobremesas, and snacks in front of the TV. E snacks, daria até para nem traduzir, falar em snacks mesmo, algumas pessoas entendem. Snacks
salgadinhos, petisco, é uma comidinha, sabe, você fica comendo, não é uma janta, não. É uma comidinha que você fica comendo ali, você senta no sofá e fica comendo um salgadinho, um negocinho, uns petiscozinhos, isso são snacks, tá? Então, snacks in front of the TV. Então, comer uns petiscos ali na frente da TV, e aí, fall asleep to its drone, tá? Essa frase é muito legal. A gente tem aqui fall asleep, significa cair no sono ou adormecer. É literalmente cair dormindo, né? Sleep quer dizer dormindo, fall é cair, então cair dormindo. É o nosso cair no sono. Dá pra traduzir também como adormecer. Fall asleep, né? To its drone. Drone, tá? Drone é sabe aquele... Drone quer dizer um barulho normalmente baixo e contínuo, assim, tipo um chiado, um zumbido, tá? Isso é drone. Its drone, esse its é dele ou dela pra coisas. Tá falando da TV, né? Porque ele tá falando aqui, ó, que ele tava comendo, que ele comia snacks na frente da TV, in front of the TV. E aí, fall asleep to its drone. Its drone é o zumbido, o chiado da TV, o barulho da TV ali contínuo, né? Então, fall asleep to its drone é cair no sono com o zumbido ou com o chiado da TV. Essa é aquela frase que você tem que entender como um todo, tá? Você vê que eles usam o to, que é fall asleep não é with its drone, é to its drone. Ah, mas por que é to se é com? Porque é o jeito que eles falam. Fall asleep to its drone, cair no sono com o zumbido ou o chiado da TV. Drone, um barulho contínuo, normalmente baixo, que fica ali, né? E wake up to its sudden explosions of volume, né? E acordar, wake up. Então a gente tem fall asleep, cair no sono, wake up, acordar, to, a mesma coisa, né? Wake up to, que seria acordar com, its sudden explosions of volume. Explosions of volume, explosões de volume, né? Quando o volume da TV fica muito alto do nada para alguma coisa que passou na televisão. Sudden é repentino, do nada, né? It's dela, da TV. Então, its sudden explosions of volume quer dizer as explosões de volume repentinas da televisão. Então, a frase inteira, essas duas aqui eu quero que você pegue como um todo, tá? Ó, fall asleep to its drone. Cair no sono com o chiado ou zumbido da TV. Wake up to its sudden explosions of volume, né? Acordar com as repentinas explosões de volume da televisão. Wake up to its sudden explosions of volume, ok? Finalmente, ou por fim, né? Acho que essa é a última frase de hoje, deixa eu ver. Não, tem mais. Oi, louco, tem bastante ainda aqui. A gente sabe bastante. Esse texto é maior mesmo. Eu percebi no começo da aula de hoje. Por que eu tô achando que é a última? Porque eu já expliquei tanta coisa nessa aula de hoje. Não, o texto é um pouquinho maior esse aqui, mas vamos lá. Finally, né? Finally quer dizer finalmente ou por fim, tá? Haul his bulk of the couch, tá? Essa parte é bem legal, tá? O que é haul? Deixa eu até conferir a pronúncia certinho pra vocês, se eu tô falando certo. Haul. É isso mesmo, haul, tá? Haul é você puxar algo fazendo muito esforço, tá? Isso é haul. Mas haul pode ser você também andar com muita dificuldade. Sabe quando você fala assim, o cara tá se arrastando pra sair do quarto? Sair de casa me arrastando, parece que você tá carregando o seu corpo, sabe? Isso é haul. Por quê? Porque vem de puxar alguma coisa que é muito pesado. Você tá puxando assim alguma coisa. Ó, tem um exemplo aqui, ó. The wagons were hauled by horses, né? Os vagões foram puxados ou transportados por cavalos. Aqui a gente pode até botar como puxados, né? Os vagões, the wagons, né? The wagons were hauled by horses. Wagon, né? Wagon. The wagons were hauled by horses. Os vagões foram puxados por cavalos. Então, haul tem essa ideia. Mas aqui é você se puxar a você mesmo, você se arrastar. Bulk, tá vendo essa palavra bulk? Bulk é o todo de alguma coisa. É difícil traduzir. Pode ser a massa de alguma coisa, pode ser o corpo. Quando ele fala, aqui ele fala assim, ó, haul his bulk, né? Haul his bulk. Por exemplo, quando você pode comprar alguma coisa in bulk. Aí você compra tipo em lote, um monte de uma vez só. Isso é bulk, tá? Agora, bulk, quando fala de uma pessoa, o que ele tá falando, ó? Haul his bulk. Seria puxar com dificuldade o bulk, a massa, o todo, o corpo inteiro dele. Isso aqui é um jeito mais literário de falar
se arrastar, né? Tipo assim, se arrastar o corpo inteiro dele, a massa dele, né? A massa no sentido de dele todo. Então, haul his bulk, arrastar o todo dele, arrastar o corpo inteiro dele. Haul his bulk, né? No sentido de puxar com dificuldade. Off the couch. Couch é sofá. Off the couch, tá? É pra fora do sofá, né? Esse off, que não é of, aqui é off mesmo, né? Off the couch é pra fora do sofá. Então, ó, pensa na lógica. Ele comia na frente da televisão lá, né? Aí, fall asleep to its drone, cair no sono com o chiado da televisão. Wake up to its sudden explosions of volume, acordar com as explosões repentinas de volume da televisão. Finally, por fim, finalmente, haul his bulk off the couch, arrastar o todo dele, o bulk dele, a massa inteira, o corpo inteiro dele, off the couch, para fora do sofá, to collapse into bed, para collapse, desmoronar, para desmoronar into bed, na cama, to collapse into bed. Então ele ficava lá, comia, dormia, acordava do nada com o barulhão da TV, aí saía se arrastando, arrastava o próprio corpo dele, né, pra fora do sofá e collapse into bed, desmoronava na cama, né? E aí, ó, sleep until, dormir até, dormir até, he had to start again the next day. Ele tinha que começar de novo no próximo dia, né? Tá no passado, ó, he had to start again, ele tinha, dormir até que ele tinha que começar de novo no próximo dia, porque a história está sendo contada no passado, né? É uma coisa que acontecia, né? Embora aqui eu tenha traduzido, ó, dormir até que ele tenha que começar de novo no próximo dia. É porque está contando no passado, mas está descrevendo uma rotina. Então, na tradução em português, a gente pode deixar no presente, porque uma coisa que eu aprendi uma vez com um professor de gramática muito renomado, de gramática de português mesmo, na época da faculdade, sei lá, quantos anos atrás, mais de 10 anos atrás. E um professor falou, não é porque o verbo está no presente ou no passado que ele está descrevendo uma coisa no presente ou no passado. Então aqui, por exemplo, no português, ó, quando a gente fala dormir, e aí a rotina dele era assim, acordar, fazer isso, por exemplo, a minha rotina no ano passado era assim, aí eu acordo, eu vou no banheiro, aí eu faço xixi, aí eu escovo o dente, aí eu tomo café, ou seja, eu tô usando os verbos no presente, mas eu tô contando uma coisa do passado, tá? Então só pra você se ligar por que eu traduzi no presente aqui, mesmo indicando algo que já aconteceu. No inglês tá escrito no passado mesmo, ó. Sleep until he had to start again the next day. Dormir até que ele tinha que começar de novo no próximo dia. But one morning, mais uma manhã, a strange occurrence interrupted Matthew's routine. Ok, deixa eu colocar tudo na tela. Vamos quebrar aqui, ó. Pera aí que... Aqui. Pô, não tá cabendo. Pera aí, vamos arrumar isso aqui. Tem que diminuir mesmo. Vai ficar um pouco pequeno aqui, mas você consegue ver, ó. But one morning, mais uma manhã, a strange occurrence interrupted Matthew's entire routine. Uma estranha ocorrência interrompeu, a strange occurrence interrupted Matthew's entire routine, né? A rotina inteira do Matthew. Uma estranha ocorrência interrompeu a rotina inteira, né? Entire routine, a rotina inteira do Matthew. Uma manhã, então, aconteceu uma parada meio estranha que mudou tudo, né? And set him on a different course. E set him, o colocou. Set, nesse sentido aqui, o verbo... o verbo set é tipo get, take. Tem muitos sentidos. Aqui é colocar, determinar uma coisa. Neste caso é colocar a pessoa... Como é que eu vou traduzir? Aqui é colocou, só estou tentando uma forma de explicar para vocês melhor. É porque é dentro do contexto, né? Nesse caso, colocar alguém num caminho diferente vai ter que ser usar o set, né? Set é tipo ajustar, fazer com que a coisa fique de tal maneira. Então, set him, tipo ajustou ele, colocou ele on a different course, em um caminho diferente. Course, aqui, você sabe que a palavra course pode ser tipo English course, um curso de inglês, né? Mas aqui curso, course, cuidado que não é curse, porque curse é maldição, tá? Curse, muita gente fala English curse, tá? English course, curso de inglês. Se você falar English curse, assim, ó, isso aqui é course, isso aqui é curse, isso aqui é maldição, tá? A maldição do inglês. Não, é English course. Então aqui é o mesmo course, tá?
é curso, mas aqui no sentido de tipo de percurso, né? É um caminho. Então, set him on a different course colocou ele em um curso, em um percurso, em um caminho diferente, tá? Então, aconteceu, ó, a strange occurrence interrupted Matthew's routine. Então, um acontecimento, uma ocorrência estranha interrompeu a rotina inteira do Matthew and set him on a different course e colocou ele num percurso, num caminho diferente. He arrived at work on a Monday. Ele chegou no trabalho em uma segunda-feira, em uma segunda-feira, então he arrived at work on a Monday, né? Ele chegou ao trabalho numa segunda-feira to find a completely empty parking lot, para encontrar um completamente vazio estacionamento. Bem simples aqui. To find a completely empty, para encontrar um completamente vazio parking lot. Parking lot é estacionamento, tá? Parking lot. Parking significa estacionar, tá? Parking. Lot é tipo um lote, né? A gente fala em português, né? Um lote, no sentido tipo de um terreno, um lugar ali. Lot. Então, parking lot é um lugar, um lote, uma área, um terreno, onde você pode você pode estacionar. Então, parking lot, estacionamento, tá? Então, ele chegou na segunda-feira, he arrived at work on a Monday to find a completely empty parking lot. Ele chegou no trabalho em uma segunda-feira para dar de cara com, né? Ou seja, deu de cara com um estacionamento vazio. Não tinha ninguém no estacionamento, né? So stuck in his routine, né? Tão preso em sua rotina, literalmente isso. So stuck in his routine, tão preso em sua rotina, Matthew didn't even notice the eerie emptiness. O Matthew nem mesmo notou, didn't even notice, the eerie emptiness, tá? Emptiness é o vazio, porque assim, empty é vazio, tipo, é o adjetivo, né? Tipo, o estacionamento vazio, empty parking lot, né? Empty parking lot. Agora, emptiness, né? Seria a vazioseza. Não tem nem tradução. Vazio e o ato, é o substantivo vazio, né? Emptiness. Empty é um adjetivo. Alguma coisa está vazia, né? Ou o estacionamento vazio. Empty parking lot. Emptiness é o substantivo vazio, é a vazieza. Mas não existe essa palavra em português. Então é o vazio, né? Empty é o adjetivo vazio. Algo vazio. Copo vazio. Caixa vazia. Emptiness é o vazio, né? E aí, eerie, tá vendo essa palavra aqui? Eerie, palavra muito legal, né? Eerie quer dizer estranho, misterioso, meio apavorante, até uma coisa meio, né? Se você fala que o ar, a atmosfera, o ambiente está meio eerie, tá meio estranho, meio misterioso, assim, quase no sentido de uma parada meio apavorante, né? Então, ó, Matthew didn't even notice the eerie emptiness. O Matthew nem mesmo notou o vazio, como era o vazio estranho, né? O estranho vazio do estacionamento, né? Ele nem mesmo notou que é mó estranho aquilo lá, né? Until he trudged to the front door of his office complex. Até que ele se arrastou até a porta da frente, né? Então, until he trudged. Trudged, o verbo trudge, esse é o verbo. Trudge significa você andar com dificuldade. Normalmente você está carregando algo pesado, né? Deixa eu até pegar aqui. Eu fiz uma nota para ele. Fiz, ó. O verbo trudge significa caminhar lentamente ou com passos pesados, né? Por estar cansado ou carregando algo pesado. É isso. Quando você está cansado ou sabe quando você está se arrastando assim, porque e assim, ó, cuidado que é diferente do haul que a gente viu antes, né? O haul que é puxar alguma coisa com dificuldade ou se você haul você mesmo, você tá a ideia, né? A ideia é você sempre entender o sentido não pensa na tradução, pensa no sentido. Então assim, o que é trudge? Trudge é você andar devagar, né? Andar lento, devagar, porque você ou tá cansado ou você tá carregando algo pesado. Então você tá ali, ó, trudging, né? Andando, é difícil, ou você tá cansado, né? Agora, haul, o sentido de haul é você puxar algo, tipo, os cavalos estão hauling the wagons, né? Os cavalos estão puxando os vagões. Tá puxando algo e aí você vai puxando, é difícil. E você pode usar haul para dizer que você haul yourself, né?
out of the couch. Você puxou a você mesmo pra fora do sofá, né? Ou seja, ambos a gente fala isso em português, tipo, o cara tá se arrastando ali. Mas com haul é mais no sentido como se ele estivesse pegando ele mesmo e puxando. Trudge é realmente andar com dificuldade, porque tá cansado, algo pesado. Se você entender o sentido e não a palavra em português que é usada para expressar esse sentido, que é a tradução, aí vai ficar mais fácil de diferenciar uma palavra da outra. Então, until he trudged to the front door, até que ele se arrastou, andou com dificuldade, até a porta da frente, of his office complex, do complexo de escritórios dele, né? Office, cuidado que não é office, né? É office. Office, é um A e um fes, termina com som de S. Office, né? Significa escritório, office. Complex quer dizer um complexo, né? Um complexo, um lugar onde tem vários escritórios. Então, the front door of his office complex, a porta da frente do complexo de escritórios dele, né? Onde ele trabalhava, no caso. Until he trudged to the front door of his office complex, né? Pulled on the handle, puxou a maçaneta, tá? Pull é puxar, pull, cuidado que muita gente confunde, né? Push, pull, push. Você chega aqui no Brasil tem nas portas também, né? Push, pull às vezes. Push é empurrar, tá? Pull é puxar. Push não é puxar. Push é empurrar, pull é puxar. Então ali no texto, pulled, puxou, on the handle, né? Handle é a maçaneta da porta. Então, pulled on the handle, puxou a maçaneta, and the door wouldn't budge, né? E a porta não se mexia. And the door e a porta wouldn't budge. Budge, tá? Budge significa se mexer um pouquinho, dar uma mexidinha. É um verbo. Budge, budge. Ali a porta wouldn't budge. Esse wouldn't aqui, tá? É para indicar... eu já falei desse wouldn't. É aquele wouldn't, não é aquele wouldn't de não se mexeria. Não é o wouldn't... eu escrevi errado wouldn't. Escrevi errado. Peraí. Escrevi certo agora. Wouldn't, né? Que é contração de would not. Would not, would not. Esse aqui não é aquele iria. I go, eu vou, I would go, eu iria. Esse aqui é quando algo não acontece. É como se algo não estivesse disposto a acontecer. É o não ir. Não é o... Tipo assim... Não é o iria, é o ia só, né? Então, the door wouldn't budge, não é a porta não mexeria, é a porta não mexia. Existe would com esse sentido, de que algo não acontecia, algo não funcionava, algo não dava certo, ou alguém não estava disposto. Ele não queria me dizer, né? He wouldn't tell me, por exemplo. He wouldn't tell me. Ele não me contava, não é contaria, tá? Então, só você ficar ligado que would pode ser tanto o iria, faria, quanto só o ia, né? Que algo meio que não acontecia. Então, the door wouldn't budge. A porta não se mexia, tá? Nem um pouquinho. O budge tem essa ideia de se mexer um pouco, né? Dar uma mexidinha. Budge. The door wouldn't budge. It was locked. It was locked, tá? Ela estava trancada. Essa frase é bem legal. Você fica até, não pronunciei 100% correto na primeira vez, daí eu me autocorrigi, né? It was locked. Essa frase é legal para treinar a pronúncia. Por quê? Olha só. Porque ela é simples, mas ela tem o it, então não é eat, é it. Esse aqui, essa palavra aqui, it. É quase um E isso aqui. It. Não é eat. Se você falar um I, eat, você vai falar o verbo comer. Eat. Isso aqui é it, eat, tá? Então não fale eat, fale it, tá? Então, it. E aí depois a gente tem essa aqui, que muita gente fala was, mas é was, né? Was. Então, it was. E aqui essa aqui trancado, locked. É um locked. Então é tipo, é como se fosse é meio que um A, lá. É entre o A e o O, não é law. Pode falar locked. Mas eu gosto de falar meio que puxando para um A. Lá, locked. Não é locked, tá? Não é lá, é lá. Entre um A e um O. Ou locked. It was locked. Tá bem legal, ó. It was locked. Ok? Agora sim, pessoal, com essa frase, ó. The door wouldn't... pulled on the handle, puxou a maçaneta,
and the door wouldn't budge. E a porta não se mexia nem um pouquinho. It was locked. Ela estava trancada, né? Ela estava trancada. Pessoal, com isso, então, terminamos aqui a segunda parte do texto. Ó, como eu disse para vocês, esse texto é muita coisa útil, tá? Um texto que eu quero que você escute e treine muito, tá? O texto passado do Steve Jobs era um texto muito legal para você aprender várias coisas para sua vida, né? É um texto legal de estudar. Esse aqui é uma história mais comum, mas, cara, tem muita coisa muito útil nesse texto. Eu quero que você escute esse texto over and over and over again, ou seja, muitas e muitas e muitas vezes, porque esse aqui, por exemplo, a segunda parte, cara, é muita palavra muito útil que você tem que saber no seu inglês. Até tipo pulled, handle, budge, locked, office complex, parking lot, wake up, fall, tudo, tá? Então assim, ó, faça linha por linha, bote na playlist, escute muitas e muitas vezes e continue fazendo a sua mineração e vamos que vamos aqui na nossa etapa 2 do curso. Então, pessoal, é isso aí. Grande abraço, bons estudos, a gente se vê na próxima aula.